A cidade de Exeter, em New Hampshire, voltou à sua normalidade depois de um encontro com um OVNI há 30 anos. O mesmo não aconteceu com as testemunhas. Queria que isso nunca tivesse acontecido. Gostaria de ser apenas uma pessoa normal, como todo mundo. Capitólio, as investigações do Congresso são reservadas para questões de grande importância. Questões que afetam a segurança, a prosperidade e os direitos dos cidadãos americanos. Com esse sentido de obrigação pública, Gerald Ford instalou uma investigação no Congresso em 1966. Uma investigação sobre uma série de avistamentos de OVNIs que o Pentágono não havia conseguido explicar de forma satisfatória. Incidente em Exeter. Não estamos escondendo nada. As investigações foram tornadas públicas. As explicações de coisas onde há uma explicação clara foram tornadas públicas. A audiência dessa manhã foi tornada pública pela mesma razão. Era uma época de inocência, quando um repórter experiente cobrindo uma história de OVNI esperava uma resposta direta da Força Aérea. Isso significa que a Força Aérea acredita que existam coisas como discos voadores? Isso não pode ser liberado sem declarações até a Força Aérea dos Estados Unidos revisar a investigação. Nos anos 60, o público americano virou-se para o governo federal e exigiu uma explicação sobre o crescente número de avistamentos de OVNIs. O governo ofereceu pouca ou nenhuma informação, menosprezando, ou pior, desacreditando os avistamentos e os testemunhos. Em Exeter, New Hampshire, em setembro de 1965, os investigadores da Força Aérea chegaram na casa de Norman Muscarello, e Norman percebeu que tornar público seu encontro com um OVNI era um esforço perigoso. Eles entraram na cozinha de minha mãe. Perguntaram onde eu estava. Ele disse, cadê o Norman? Ela disse, na sala de estar. E ele foi direto até lá sem perguntar mais nada e disse, você calha essa boca. Não diga nenhuma palavra. O que exatamente pensa que viu? Ele estava tentando me dizer que eu não tinha visto o que eu vi. O que Norman Muscarello alega ter visto foi um OVNI brilhante num campo próximo à sua casa em Exeter. Em 3 de setembro de 65, Norman estava voltando para casa logo depois da meia-noite. Eu segui direto para aquela pedra ali, acho que me aproximei dessa parede de pedras. E foi como se viesse de lugar nenhum. Foi apenas um zap. De repente estava lá, grande como uma casa e cobrindo essas árvores. E ele observou a nave pairando sobre uma casa próxima de onde ele estava. A casa ficou completamente banhada em luz vermelha. A área ficou iluminada por luz vermelha. Não havia som. Quando Norman informou seu encontro à polícia local, ele descobriu que não estava só. Houve outros avistamentos aquela noite. Uma coisa muito interessante. Depois de Norman ter visto o OVNI, o oficial Bertrand encontrou uma motorista que estava estacionando no acostamento. E ela descreveu um objeto parecido que a tinha perseguido. De fato, houve um total de 6 registros feitos pela polícia de Exeter na noite de 3 de setembro de 1965. Foi o número de testemunhas idôneas e a consistência entre suas descrições que fez Drew Raymond Fowler entrar no caso. Fowler é um dos mais proeminentes ufólogos da América. Ele trabalhou em muitos casos-chave, incluindo a abdução Ella-Gash. Na época dos avistamentos de Exeter, Fowler era membro do Comitê Nacional de Investigação de Fenômenos Aéreos. Nossa missão era investigar avistamentos de OVNI e torná-las disponíveis para cientistas interessados em estudar o fenômeno e tornar essa informação pública. Nos últimos 30 anos, Fowler tem trabalhado na história de Norman Muscarello. Sua investigação do incidente em Exeter é considerada agora o avistamento de OVNI mais documentado do mundo. O que tornou este caso interessante para mim foi o fato de que um objeto tão grande quanto um celeiro foi visto a 150 metros das testemunhas. Quando os primeiros informes começaram a chegar à delegacia de polícia, o oficial Eugene Bertrand foi chamado a agir. Depois de ouvir a história de Norman, eles foram juntos investigar a área. Ele estacionou sua patrulha do outro lado da estrada. E seguimos nessa direção, por este caminho. Ele tinha uma grande lanterna em sua mão. Nesse ponto, o oficial da polícia David Hunt chegou e se juntou à busca a pé. E eles caminharam pelo campo e Norman gritou, olha lá, lá vem ele. Por sobre as árvores, um objeto veio na direção deles com uma forte luz vermelha. Eles vieram sobre as árvores nessa direção.
Se moviam por aqui, para lá, para trás, para frente. Então se moveram nessa direção e foram para o leste. Quando o OVNI foi embora, Norman e os dois oficiais voltaram à delegacia. Ao mesmo tempo, um repórter local estava cobrindo essa história para o jornal de Exeter. E a polícia e a imprensa não foram os únicos a investigar os avistamentos de OVNI. Oficiais da base da Força Aérea de Pease, próxima ao local, também se envolveram. Primeiro entrevistaram os oficiais Bertrand e Hunt, e depois Norman Muscarello, que alegou terem dito a ele para não falar sobre o que havia visto. Eu não tinha nenhuma dúvida. Estavam escondendo alguma coisa. Estou profundamente convencido de que o governo federal, seja o Exército, a Força Aérea ou a Marinha, estava ativamente pesquisando, tentando deduzir o que estava acontecendo. É significante que os avistamentos de Exeter tenham acontecido próximo ao estaleiro naval de Portsmouth e à base da Força Aérea de Pease. Os OVNIs parecem ter interesse em locais onde as armas atômicas estão estocadas ou onde a energia atômica está sendo gerada. E isso inclui lugares como o estaleiro naval Portsmouth, onde existem submarinos atômicos, e inclui lugares como a base da Força Aérea de Pease, onde armas atômicas estão estocadas. Fowler acredita que a Força Aérea lançou uma campanha de desinformação, sugerindo que o OVNI de Exeter foi um mero truque publicitário. É um caso clássico, onde você tinha testemunhas rivais vendo um objeto que não podiam identificar a curta distância, e aí colocam a Força Aérea para investigar, embora digam ao público que nada estava acontecendo. O incidente em Exeter foi o primeiro de uma série de avistamentos de OVNIs que culminou um ano mais tarde num avistamento em massa em Michigan. O público tornou-se cada vez mais insatisfeito com a explicação oficial dos militares, e uma comissão no Congresso acerca dos OVNIs foi proposta pelo então congressista Gerald Ford. Ele e outros homens e mulheres no Congresso acharam que a Força Aérea não estava lidando com o problema dos OVNIs de maneira apropriada porque estavam recebendo muitas reclamações do público interessado numa explicação. O exaustivo informe de Fowler sobre o encontro com o OVNI em Exeter foi incorporado aos registros do Congresso. Durante a audiência, em 5 de abril de 1966, a comissão apresentou as descobertas do informe Fowler aos oficiais da Força Aérea e pediu uma explicação. Achei que esse caso em particular era interessante e que isso mostrava que a Força Aérea não estava contando a verdade ao público. Eles discutiram o informe e a Força Aérea deu para trás e admitiu que o objeto era não identificado. O avistamento de Norman Muscarello teve profundos efeitos no futuro das investigações de OVNIs. Mas para ele, o incidente em Exeter continua sendo profundamente pessoal. Eu queria que isso nunca tivesse acontecido, eu juro que sim. Gostaria de ter passado pela vida sem isso ter acontecido. Gostaria de ser apenas uma pessoa normal, como todo mundo.